Então, o que é e como ser um milionário? Então a pesquisa ela é extremamente interessante e um tanto quanto óbvia no final das contas, porque riqueza está associada a conceitos muitas vezes errados. A riqueza está associada muito mais a status do que a riqueza efetivamente falando. Então vamos lá, qual é o perfil do milionário dessa pesquisa que foi feita? Então, sou um homem de 57 anos, casado com 3 filhos, em geral a média de milionários. Então lembrando que a pesquisa ela foi baseada em pessoas que têm mais de 1 milhão, 5 milhões ou 10 milhões de dólares em ativos financeiros. Então a pessoa já tem uma casa, já tem um carro, tem eventualmente outros bens, a empresa ela roda, a empresa nada mais é do que uma geradora de renda. E a pessoa ela tem ativos financeiros, mais de 1 milhão, 5 milhões ou 10 milhões de dólares. O equivalente aqui, segundo a última pesquisa do IBGE, seriam pessoas que têm tudo isso, um negócio ou um emprego muito bom, uma casa e um carro, ou 2, com mais de 1 milhão ou 5 milhões de reais, né, aqui transferindo isso para a nossa realidade brasileira. Cerca de 70% de nós milionários ganhamos 80% ou mais da renda. No Brasil, o homem ganha 65% da renda familiar, então é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Cerca de 1 em cada 5 de nós está aposentado aos 57 anos, então ele não toca mais o negócio próprio, ou vai eventualmente, ou simplesmente se aposentou do trabalho que ele tinha, porque pensou ao longo da vida sobre riqueza. Cerca de 2/3 dos que estão trabalhando são donos dos próprios negócios. 2/3, 75% da amostra. É interessante notar que os donos de empresas são menos de 20% dos trabalhadores, mas constituem 2/3 dos milionários. Então, sim, ter negócio próprio faz com que você seja um propenso milionário. Por quê? Não porque você ganhe infinitamente mais, a questão não é essa, é que o dono de um negócio, ele sabe que depende daquilo, então ele tem ações de contenção. E o livro fala isso, aliás, é um livro interessante para você dar uma lida antes de dormir, porque cada um desses itens ele comenta mais aprimoradamente com dados relevantes da pesquisa. Então, se você gosta de dados, é um livro bem interessante para ler. 3 de cada 4 de nós que têm seu próprio negócio e se consideram empresários, eles realmente têm reservas adicionais. A maioria dos outros são profissionais liberais, independentes, como médicos e contadores, que também têm variabilidade de renda, né? Um médico na nossa sociedade ganha infinitamente mais do que um gerente ou diretor de empresa? Não necessariamente, dependendo da atuação, do que ele escolheu como residência. Eu diria que a medicina em si ela está perdendo muito status, né? E muito poder de renda também. Profissões dos milionários, né? Assim, como muitos de nossos negócios em que estamos envolvidos, poderiam ser classificados como normais ou até tediosos. Somos leiloeiros. Nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil está começando a pegar leilão particular principalmente, né? Tem o leiloeiro oficial e agora tem os leiloeiros particulares, né? O Santander trouxe uma empresa enorme dos Estados Unidos, né? Como sócios, inclusive. Donos de empresa de solda, produtores de arroz, proprietários de estacionamento de trailers, donos de firmas dedetizadoras, comerciantes de selos e moedas e donos de firmas de asfaltamento. Cerca de metade das nossas esposas não trabalham fora. Entre as que trabalham, a ocupação número 1 é professora. Brasil, a ocupação principal das mulheres ainda está ligada à informalidade. Qual que é a grande diferença em relação ao cenário brasileiro? As mulheres aqui elas trabalham tanto quanto as americanas, mas nos Estados Unidos eles têm mais filhos, então as mulheres elas tendem a trabalhar até os 30, elas param entre os 30 e 40, porque nos Estados Unidos não tem essa de ter empregado, ninguém tem empregado para trabalhar, não vale a pena. Aqui também tem uma conta, né? Se a mulher ganha 2 mil por mês, é melhor que ela fique em casa mesmo. Agora, se ela ganhar 20, é melhor que ela vá trabalhar fora, com todos os custos que isso incorre para uma criança, enfim. Aí é uma questão de decisão pessoal. Mas o que é interessante, e o que a pesquisa revela com essas profissões que os milionários têm, e por isso que o livro chama O Milionário Mora ao Lado, pode ser um cara ao lado da sua casa que tenha milhões, que são profissões comuns.
que não tem grandes diferenciações de renda, mesmo entre um médico e um leiloeiro. A questão é o que você faz com o seu dinheiro. Então, uma carreira de sucesso pode ou não levar à riqueza, mas uma vida voltada para a utilização correta de recursos e pensando em riqueza, isso sim vai fazer a diferença entre você ter um patrimônio de milhões. Em média, a nossa renda total anual realizada constitui menos de 7% da nossa riqueza. Isso é muito pouco e essa é uma realidade, na verdade, dos Estados Unidos. Aqui, em média, esse número, esses 7%, eles são 25%. Então, nós temos uma vida bem mais cara. O poder aquisitivo americano é muito maior do que o nosso. Eles quase não têm inflação. O cartão de crédito tem 1% de juro ao ano. A gente tem 1 milhão por cento de juro ao ano no cartão de crédito. Então isso impacta bastante. Mas mesmo assim, a gente está falando que 1/4 da renda realizada é o suficiente para viver a vida de quem é milionário no Brasil. Então, se você já pensou nisso, se você pegar o seu salário hoje, 10 mil reais líquido, vamos pegar o líquido, né? Você ganha 13,5, então você tem 10 mil reais na conta hoje. Significa que você pode viver com 2.500 reais. E aí você pode. Essa é a conta. Mas assim, o milionário desse livro, ele faz essa composição de renda ao longo da vida. Então significa que antes dele conseguir ativos geradores de renda, ele gastava 8 mil por mês e 2 mil por mês ele pagava a prestação da casa. E aí ele foi fazendo um mix, né? Ou ele tem um alto grau de endividamento, ele vivia com 5 mil e 5 mil era dívida para construir um patrimônio. Então essa é a composição básica de um orçamento de uma pessoa que tende a ficar milionária. Então ela não tem só gasto de consumo, cartão de crédito, prestação da casa que você mora é custo, prestação de algo que vai gerar uma renda, um imóvel adicional é investimento, lembra disso, tá? Isso quem fala bastante é o Gustavo Cerbasi, é legal dar uma lida nos livros dele. A maioria de nós, milionários, 97% é proprietário de sua própria casa. Moramos em casas atualmente avaliadas em média em 300 mil dólares nos Estados Unidos. É uma casa média, tá? A classe média que nós temos hoje, que a gente está falando entre 500 e 800 mil hoje no Brasil, tá? Então, são pessoas, né? É uma classe média alta, mas não é uma mansão. Por exemplo, existem condomínios em São Paulo que a gente está falando de 1,5 milhão, 2 milhões uma casa. Não é isso que talvez seja a percepção de riqueza que as pessoas tenham, que as pessoas estão, os milionários estão dentro de um condomínio com L ponto, por exemplo. Não estão. A média desses milionários está em casas comuns, por isso que o milionário pode morar ao seu lado. Cerca de metade de nós mora na mesma casa há mais de 20 anos. Assim, já nos beneficiamos de um aumento significativo no valor de nossas moradias. Então, esse imóvel ele aumentou de valor, provavelmente pagou os juros, né? Que você pagou, por exemplo, a minha casa. Ela custou 312 mil, ela vale 800 hoje. Em juros, nós vamos pagar 500 mil. Então, eu ganhei 300 mil ao longo desses 12 anos que eu moro lá. Então, com 20 anos, o imóvel naturalmente, só que tem uma conta de desconto que você tem que fazer. Esses 300 mil de valorização da minha casa é quase o 0 a 0 da manutenção que eu tenho dela. Então, eu pago para morar. E tudo bem. E onde eu pago? Essa é a questão. Eu preciso de uma casa de 1 milhão, de 500 mil, de 3 milhões, sem problema. Mas assim, como que isso se encaixa dentro do seu orçamento familiar? E como que isso é um gerador de riqueza ou só de custos? Isso é importante. A maioria de nós nunca se sentiu em desvantagem porque não recebeu nenhuma herança ao longo da vida. Cerca de 80% de nós, isso é importante, são afluentes de primeira geração. Os autores eles usam milionários de primeira geração. A geração anterior dos pais deles não eram milionários, não tinham negócios próprios, não eram pessoas bem de vida. Na verdade, a primeira geração bem de vida, com tranquilidade financeira, são eles. São esses milionários de 5 ou 10 milhões de dólares, fora casa, carro. Ou seja, você não precisa mesmo de algo anterior para conseguir o seu milhão.
né? Você precisa de oportunidade e você precisa gerar essas oportunidades através, por exemplo, de uma boa educação, que você pode prover quando você escolhe uma boa faculdade, pós-graduação, falar inglês, francês ou o que quer que seja, espanhol. Então, quais são as suas escolhas que levam conscientemente você a ficar rico, o que quer que seja riqueza para você, né? Aqui a gente está tendo um parâmetro do que é riqueza. Faz sentido isso para você? Se sim, você está dentro da média que está confortável com isso. Se não, procura o que é riqueza para você. Quanto, e quando a gente está falando de riqueza, a gente está falando de quanto, né? Não é de uma coisa espiritual que vem do universo e que vai fazer com que você fique rico. Não, não, não. É trabalho mesmo, é dia a dia e é tempo, né? Existe prazo para isso. Então, vivemos bem abaixo dos nossos meios. Usamos ternos nada caros e medianos. Só uma minoria de nós tem carros do ano. E apenas uma minoria tem carros em leasing. Então, assim, é um meio de vida que a gente conhece, não é? Não tem nada de excepcional nesse tipo de vida de viver abaixo do seu padrão. Sim, significa ter menos, gastar menos, consequentemente, o carro não vai ser do ano. Leasing é um tipo de financiamento, nada além disso. Então, a ideia é não ter grandes financiamentos, não ser... Tem uma fase da vida em que nós trabalhamos alavancados. O que significa isso, né? Esse termo em economia? Que você alavanca o seu crescimento, né? A ideia de alavanca é você usar um contrapeso para subir para o próximo nível, digamos assim, né? O próximo, né? O lado oposto sobe quando você tem um contrapeso, e esse contrapeso é usar de fontes de crédito. No nosso caso de pessoas comuns e normais, é usar de financiamento, né? Seja imobiliário para financiar o carro, eventualmente um consórcio, fontes de financiamento que façam com que você tenha a utilização de um bem hoje ou ele se pague, né? Um aluguel de um imóvel financiado, por exemplo, algo nesse sentido. A maioria de nossas esposas faz planejamento de orçamentos meticulosos. Na verdade, apenas 18% de nós de nós discorda da afirmação "a caridade começa em casa". Então, realmente, é a esposa quem gerencia o orçamento doméstico, pensando no planejamento que o marido faz. Isso, nessas famílias de milionários, isso foi identificado no livro. A esposa ela é capaz de fazer o orçamento, muitas vezes com ajuda especializada. De planejadores financeiros pessoais. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Aqui no Brasil agora que está começando a se popularizar. Mas para investimento, você pode ter ajuda para montar a sua primeira carteira de investimento ou, como eu fiz ao longo da vida, a cada 2, 3 anos eu paguei uma consultoria de investimento para saber, porque depois dos primeiros 5 ou 7 anos que você vai guardando dinheiro, aí você tem um montante interessante, começam a aparecer fundos, por exemplo, que você tem que ter 20 mil reais para conseguir entrar num fundo específico, e aí ver se vale a pena ou não. Em geral sim, porque a rentabilidade é maior. Então são fundos de 10, 20, 50, 100, 500 mil reais. Então esses fundos, se você não tiver 500 mil reais para colocar, você não consegue entrar. Aí vale a pena uma consultoria especializada. Naquela época eu usava consultoria especializada em grande parte porque não existiam corretoras online como existe hoje. Essas corretoras online, além do conteúdo online delas, quando você paga, quando você entra como um correntista de uma corretora, né, porque é praticamente um banco, que você sai do ambiente de banco e você só tem acesso a transferir dinheiro para a corretora e comprar título público, título de CDB, LCI, uma ação, né, no home broker daquela corretora. Então aí você tem um universo só para investimento. O site do seu banco, ele tem todas essas funcionalidades, mais a funcionalidade de conta corrente. Então a grande diferença entre um banco e a corretora é essa. E a maior parte de nós vai lhe dizer que a esposa é muito mais conservadora do que o marido para os gastos. Aqui no Brasil a gente tem uma ideia diferente. Por exemplo, quando eu pesquisei sobre gastos descontrolados, vem uma mulher com uma sacola de compras. Pode pesquisar aí no Google qual a imagem que vem. E não necessariamente, as mulheres estão se educando financeiramente porque estão ficando mais independentes também.
E é o que eu brinco, né? Empoderamento feminino vem com a sua capacidade de gerenciar a sua vida, seja a vida financeira, carreira, quando você quer ter um filho, né? O anticoncepcional te deu essa possibilidade, esse planejamento, ter um filho é muito importante porque é um gasto, né? Para o resto da vida. Tem um amigo meu que fala que é um projeto que você paga, né? Você não ganha, você paga, né, até os primeiros 20 anos, né, do projeto. Aí depois você reza para ser autossuficiente, né, basicamente. Temos um fundo tipo que vá tudo para o inferno, né? Em outras palavras, nós acumulamos riqueza suficiente para viver sem trabalhar por 10 anos ou mais. Eles acumulam em média $1.600.000, né? Que isso significa que eles podem não trabalhar, fazer nada e ter uma renda proporcional e gastar esse fundo. A rentabilidade nos Estados Unidos é infinitamente mais baixa do que aqui, então nós temos uma vantagem competitiva nesse sentido. O poder aquisitivo deles é maior, mas em compensação, quando nós conseguimos nos organizar financeiramente para ter liquidez, a nossa rentabilidade é uma das maiores rentabilidades do mundo moderno, digamos assim, do Ocidente, em função de estabilidade, da própria gestão financeira das próprias empresas. Então, as ações das empresas brasileiras são extremamente interessantes em comparação às europeias ou americanas. Hoje é possível comprar ações da Coca-Cola na Bolsa de Nova York, se você quiser, em dólar. Você abre uma conta corrente no HSBC, você precisa de $500 para abrir uma conta no HSBC de Miami, por exemplo. Então não é, essas barreiras elas foram deixando de existir. Então conforme você vai angariando poupança, digamos assim, recursos financeiros líquidos, você abre um leque de possibilidades financeiras. Então isso é importante pontuar que é possível hoje através dessas corretoras, que a gente faz tudo isso pela internet, tá? Você não precisa ir até Miami para abrir uma conta corrente, muito pelo contrário, né? O signatário do HSBC aqui em São Paulo é o mesmo signatário, está dentro da mesma rede, né? Você não precisa estar offline. No caso do Itaú, por exemplo, é o Chase Bank lá nos Estados Unidos, né? Que é o signatário. Aí você tem alguns relacionamentos aí entre bancos, mas você pega o Santander, que é um banco internacional que também atua nos Estados Unidos, então você consegue abrir uma conta corrente sua lá, né? Você não precisa ter um seguro social, você pode ser um estrangeiro com conta corrente lá e fazer transações simplificadas, inclusive comprar no home broker dentro do próprio Santander da conta de lá, tá? Temos mais de 6,5 vezes o nível de renda de nossos vizinhos que não são milionários. Olha só que interessante, então deve ter um milionário aí na sua quadra, né? Se não for você. Porém, no nosso bairro, esses não milionários são 3-1 em relação a nós. Então, assim, ó lá, tem mesmo, né? Isso olhando para os Estados Unidos. Aqui, na região metropolitana de São Paulo, onde estão a maioria dos milionários brasileiros, essa é uma realidade bem razoável. A última estatística que eu vi nesse sentido foi de 1-8. Então é 1 milionário para 8 não milionários. Entenda milionários, assim, ele fala, essa metodologia fala muito de ativo líquido, mas hoje ser milionário, se você tem um apartamento de 800 mil e faz entre 100 e 200 mil por ano de renda líquida, de renda bruta, você acaba sendo um milionário que faz, né, o giro. Olha o seu imposto de renda, né? É bem prático. A questão é como manter esse patrimônio ao longo do tempo, principalmente pós-aposentadoria. Então é isso que ele fala muito nesse livro. Como grupo, somos bastante instruídos. Olha que interessante, apenas 1 em 5 não se formou na universidade. Muitos de nós têm um diploma de pós-graduação. 18% tem diploma de mestrado, 8% de direito, e 6% em medicina, e 6% tem doutorado. Olha que interessante. Direito e medicina, ele fala muito no livro sobre essa questão do direito e da medicina, até um pouco engenharia, que não é muito representativo no final das contas, e tem muitas engenharias, né? Mas medicina e direito está muito associado ao cara é médico, o cara é milionário, o cara é advogado, é milionário. E não é verdade, porque ser milionário, mais uma vez, não tem a ver com o seu nível de instrução, tem a ver com a sua riqueza acumulada, que é um dos primeiros slides do treinamento de finanças pessoais.
Como grupo, acreditamos que educação é extremamente importante para nós mesmos, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, gastamos altas quantias na educação de nossos descendentes. Cerca de 2/3, 75% de nós trabalham entre 40 e 55 horas. As pessoas não deixam de trabalhar porque alcançam o seu primeiro milhão, o seu primeiro 5 milhões e os seus primeiros 10 milhões, como são os critérios da metodologia dos autores aqui. E você encontrar um trabalho que te satisfaz, seja para ganhar dinheiro, seja satisfação que vai além do dinheiro, é muito importante para você continuar e ter uma ocupação que contribua para a sua vida e para os demais, né, para a economia do seu país, enfim. E ele fala muito dessa questão. Esses milionários, eles encontraram, de alguma forma, eles têm um objetivo, seja ganhar dinheiro por si mesmo, que é válido, né? Se você acha que... Se você é um materialista e não acredita em nada, isso faz todo sentido. Ou não, se você busca um propósito através do trabalho, também faz sentido essa busca. Quer dizer, aí o autoconhecimento vai te ajudar bastante nesse sentido. Qual o seu propósito e onde você pode contribuir para o mundo em que você vive. Isso faz muita diferença para a busca da riqueza. Como grupo, sentimos que as nossas filhas estão em desvantagens financeiras em comparação com os nossos filhos homens. Parecem que os homens ganham muito mais dinheiro, mesmo estando dentro das mesmas categorias ocupacionais. Isso é uma distorção mundial. Isso tende a minimizar com o tempo, com a mulher entrando no mercado de trabalho, por exemplo, né? Eu estou nos meus 40, todas as mulheres que eu conheço trabalham, elas têm uma carreira, isso no meu meio, ou talvez no seu meio não seja assim, mas cada vez mais nós vamos nos destacar e ter tanto dinheiro quanto os homens. Mas na média eu observo isso, eu observo irmãos que têm mais dinheiro do que irmãs, né? Elas casam com homens que ganham mais dinheiro do que elas, né? Elas têm profissões mais light para poder cuidar dos filhos. Então tem vários fatores que impactam a vida na carreira da mulher. Nos Estados Unidos, só uma parte, é muito comum a mulher trabalhar até os 30 ou até os 25, eles têm filhos cedo e tem muito filho. É um país rico que tem, em média, 4 filhos. Né? Então eles têm muitos filhos mesmo. E cuidar desses filhos requer dinheiro. Então você precisa de alguém para te ajudar, tal. E muitas vezes é melhor a mulher ficar em casa do que trabalhar e colocar, né, alguém para olhar, tal. Então aí tem uma conta financeira em ter um filho ou 4 que deve ser feita, que é a gestão financeira do casal. Aqui a gente está falando de gestão financeira pessoal. Quando você casa, você ganha um sócio ou uma sócia para o resto da sua vida, caso você não tenha pensado nisso. É alguém que vai construir vida com você financeiramente e em outros aspectos, um filho, por exemplo. Então é uma empreitada para pensar se aquele perfil daquela pessoa que você vai casar é o perfil adequado para os seus sonhos também, e se os sonhos dos dois estão alinhados, né? Em geral, principalmente até a minha geração, eu vejo, nós simplesmente casamos com uma pessoa legal, que a gente, né, tem alguns critérios que faz com que a gente case e tenha um sócio sênior ou uma sócia para o resto da vida, e a vida vai nos levando a manter esse casamento e não necessariamente esse amor dura, tem outras questões associadas, por isso tanto casamento falido também. Né? A gente não pensa como uma sociedade para ser mantida. Autoconhecimento ajuda bastante nisso, né? Mas não é o foco deste EAD da Improva, né? Tem esse ponto também. É por isso que a maioria de nós, né, o americano, divide uma grande parte da nossa riqueza com as nossas filhas. Só uma parte. É comum nos Estados Unidos os pais pagarem as festas das filhas, eles ajudam, né, dar o primeiro carro para a menina, isso eu vi morando lá, então isso realmente acontece. As mães param de trabalhar entre 25 e 30, mas elas voltam aos 40. É uma sociedade diferente, que aceita a mulher voltar depois dos 40 e continuar a sua carreira. É natural que isso aconteça e ela não é necessariamente prejudicada. Aqui no Brasil não é uma opção. Então, talvez venha a ser com essa questão do home office e tal. Mas hoje o que você tem é uma lealdade cega por uma empresa e você vai trabalhar, você tem uma vida, né, uma carreira até entre 55 e 60 anos. E você faz a sua subida na carreira dentro daquela empresa ou em algumas empresas interessantes, enfim,
até a cidade entre 50 e 60 anos, mais ou menos. Já os nossos filhos homens, em geral, têm as cartas do baralho econômico dispostas a seu favor. Eles não devem precisar de subsídios dos pais, também foi o que eu vi. Eles podem morar em casa, e geralmente o menino, como ele é independente antes, e a sociedade americana nesse sentido, ela é mais... hoje eu acho que isso mudou, mas ela era mais moderna do que nós. A menina também pode levar o namorado para dentro de casa e dormir no quarto, a questão não é essa. Mas o menino, ele quer sair, então ele mora no porão, ele mora na casa do fundo, que era a garagem, eles reformam para o menino sair da casa, para ele começar a vida adulta já aos 17, 18, 19, 20, né? Para começar a perder o vínculo e ele começar a ganhar dinheiro e ter a vida dele. Aqui é um pouco diferente. A gente tem um tipo de cultura diferente, que os filhos ficam perto, né? E isso não é bom e nem ruim, é só uma mudança de cultura, né? É uma cultura protestante, aqui a gente tem uma cultura mais voltada, mais católica, digamos assim, né? Menos independente. Ou demora mais. Isso tende a acontecer aqui no Brasil nos 30 anos, em parte também porque a renda média americana é maior do que a nossa. Então o cara não tem dinheiro para morar sozinho. Lógico que ele quer, mas não tem dinheiro para morar sozinho, então fica na casa dos pais, né? E aí você tem um subsídio dos pais mais longo, né? Isso ajuda muito a vida financeira no futuro daquele filho ou daquela filha. Olha que interessante, o final da pesquisa que eles perguntam, porque isso foi entregue um questionário para esses caras responderem arduamente, e aí foi gerada uma base de dados estatística que é a base da pesquisa científica que virou esse livro. Então por isso que particularmente eu gosto desse livro. E aí fizeram as validações estatísticas para conseguir inferir os resultados em função do que eles responderam, inclusive tirar as respostas, né, redundantes, as respostas que não tinham valor estatístico. Mas olha que interessante, sou pão duro mesmo. Essa é uma das principais razões pelas quais preenchi um longo questionário, né? Por isso que eu fui chamado para preencher um longo questionário, é isso que eles falam. Porque eu haveria de gastar de 2 a 3 horas do meu tempo respondendo entrevistas pessoais, né, desses autores, né? É porque eles nos pagaram 100, 200 ou 250 dólares. E a verdade é que eles me fizeram outra oferta. Doar esse dinheiro em meu nome para uma instituição de caridade predileta, mas eu respondi, minha instituição de caridade predileta sou eu mesmo. O americano, ele tem uma fama de ser filântropo. Eles são mesmo, tá? Prefiro fazer serviços necessários à comunidade. Isso também foi identificado na pesquisa, é o que eles falam. Então, doar dinheiro não é algo que o americano goste muito, a não ser que ele vire o Bill Gates ou Steve Jobs, tal. Aí eles criam fundações e a fundação faz algo pelas pessoas. Eles não são muito dados, não é uma cultura muito dada a dar dinheiro, como nós dar dinheiro no farol, tal. Isso é raríssimo, acho que eu nunca vi nos Estados Unidos. Mas o que eles fazem? Por exemplo, eu fiquei um tempo em New Orleans e lá, por exemplo, o senhorio da casa lá que eu aluguei, ele era, na quarta-feira, por exemplo, o motorista de ônibus da escola, aquele ônibus, né, o school bus deles lá, o amarelo, ele dirigia, assim como outros pais, e passavam e buscavam as crianças. Por quê? Porque ele tinha um menino de 8 ou 10 anos que precisava ir para a escola. E eles achavam que o ônibus era da cidade, é um benefício da cidade. Mas eles acham que não precisa pagar o motorista. Então, eu posso fazer o serviço comunitário, é a minha contribuição para a minha comunidade. Quando o meu filho não precisar mais do ônibus, eu deixo de fazer esse serviço ou faço outra coisa. Mas enquanto eu precisar, não tem problema eu gastar 2 horas no meu dia, 1 hora. Ele ia de manhã e aí o outro pai à tarde, enfim. E eles fazem mutirão comunitário para limpar uma praça, né, a praça perto da casa deles. Aqui tem uma distorção muito grande, nós pagamos por todos esses serviços, né, e não temos. Então nós pagamos caro por uma área, por um departamento de jardins e conservação da prefeitura, e aí nós não temos, então nós temos que brigar para que isso aconteça. Particularmente eu acho o modelo americano melhor, não pago, e se eu quero organizado, eu me organizo dentro daquele bairro. Então eu tendo a morar em bairros em que aquele valor é importante para mim. Tem bairro zoado? Tem. Quer morar lá? Sim. O valor do metro quadrado é menor? Quer melhorar de vida? Vai para um que você faça um serviço comunitário na praça. Então é uma mudança de mentalidade muito grande, né? Lá eles não têm serviços e também não pagam imposto por isso.
É uma realidade um pouco diferente.